É sempre um desafio imenso tratar de um tema tão amplo, tão vasto, em tão pouco tempo. Falar dessa cultura, falar dessa ciência, eu fico pensando assim, projetando, é muito difícil conceber a ideia nos dias atuais, depois de tantas descobertas, de tantos conceitos, de tanta produção científica, que está se apresentando uma nova cultura. É muito difícil conceber isso. Por isso, o grande desafio. A ciência logosófica veio exatamente ensinar o que não se sabe sobre a vida humana. A partir de agora, o que está entre aspas é do autor da logosofia. Mas o que não se sabe até os dias atuais, o que não se sabe, o que se desconhece, a Fundação Logosófica é a instituição onde nós, cientificamente, estamos descobrindo o que não se sabe sobre a vida humana. O que eu vou trazer, não li simplesmente de nenhum outro autor, não vi na internet com nenhum formador de opinião ou editor de blog, não. O que eu vou trazer é fruto de mais de 30 anos edificando em mim, na minha família, no meu ambiente de trabalho, tudo que eu tenho experimentado e estudado nessa ciência. E observando, não é difícil, penso que não há nenhuma posição discordante, é que nós estamos, nos dias atuais, diante de uma cultura cambaleante, de uma cultura decadente. O autor da logosofia ensina que o ser humano anda triste, desiludido, com uma grande propensão à tristeza e a um vazio, porque o ser humano não tem compreendido a vida e não tem sabido buscar a sua alta finalidade. Eu fico observando nos dias atuais, exatamente em função de um grande avanço tecnológico, o vazio crescente, as discórdias crescentes, a desinformação daquilo que é real, verdadeiro. E outro dia, lendo um autor, ele dizia o seguinte, que a humanidade está brincando à beira de um abismo. É fácil observar isso quando, nos dias atuais, o uso excessivo de tecnologia tem trazido a humanidade para essa situação de risco, inclusive as nossas crianças e os nossos adolescentes. Hoje existe também um novo conceito, em função do uso excessivo de tela para a mente infantil. Nós estamos chegando numa outra concepção, num outro espectro, talvez, que está sendo chamado de autista digital. O isolamento exagerado de uma criança diante de uma tela tem colocado nessas situações os nossos futuros dirigentes, os nossos futuros adultos, pais. Então, é muito louvável que nos dias atuais, diante de tudo isso, eu quero valorizar muito a presença de cada um que se dispôs a vir refletir sobre essa nova cultura. E eu fiz algumas reflexões iniciais que sempre me inquietaram e que, nos conceitos religiosos que eu fui formado, havia conflito. Nos conceitos científicos que eu busquei estudar, trouxeram conflito. E nos conceitos filosóficos que eu busquei ler, havia conflito.
E esses conflitos foram diminuindo na medida que eu fui conhecendo essa nova ciência. Daí eu vou fazer uma passagem rápida por esses conceitos, para a gente confirmar que essa nova cultura ela está sendo redescoberta. Então, o universo físico, hoje nós sabemos do universo físico, tanto do microcosmo, né? Dentro da célula, menos do que o próton, os quarks e as micropartículas. Nós enxergamos o universo pensando na nossa Terra, que já foi uma bola de fogo, e depois de 4,5 bilhões de anos, nós temos um planeta habitável, maravilhoso. E nós sabemos, a física atual conhece nada mais do que 10%. Nada mais do que 10% do que é conhecido no universo físico tem comprovação definida. Tudo mais do que isso, 90% é probabilístico, não é determinístico. E a gente sabe que tem muitas inconsistências. Na energia compactada, gera isso aqui, ó, o bóson de Higgs, agora em 2012, foi descoberto que a partícula mínima acelerada entra em choque, forma massa, mas há inconsistência. E a física, por não saber explicar nada do que é metafísico, chama de matéria negra, matéria escura e energia escura. Não admite a realidade metafísica. Por outro lado, a filosofia, quando aproxima de algo que não sabe explicar, não admitindo a realidade metafísica da criação, chama de humildade epistemológica, ou seja, é porque ainda nós não descobrimos, mas não se admite a realidade metafísica. Por isso que Nicolau Copérnico, quando percebeu que a Terra não era o centro do universo, ele era um religioso, e ele foi condenado por isso, porque o Sol, a Terra, gira em torno de um astro maior. E aí, pôs em choque o mapa da criação religiosa do universo. E Giordano Bruno, que era um padre da igreja, defendeu as ideias de Nicolau Copérnico. Então a Terra não é o centro do universo? Então Deus é mais do que o que está aqui na Terra? E Giordano Bruno foi levado para a fogueira porque defendeu as ideias de Nicolau Copérnico. Então, esse universo metafísico, o que é o universo metafísico? O que está muito além daquilo que nós desfrutamos nesse planeta maravilhoso? E até hoje não se sabe de existência de vida fora desse planeta. Então, aquela bola de fogo foi desenvolvendo e hoje nós estamos nesse planeta. E esse planeta gira em torno do Sol e nós conhecemos muito disso daqui. No entanto, quando a gente vai penetrando para chegar na essência do ser humano, nós temos o reino mineral, nós temos o reino vegetal, o reino animal, muito catalogado, documentado, estudado. No entanto, surge o reino hominal, que a ciência logosófica coloca de forma muito diferente do animal. Ele tem um complexo biológico e um complexo psicoespiritual. O biológico é por demais conhecido. O psicológico também. Já temos muitos conceitos que definem como é o ser psicológico. No entanto, esse ser espiritual, não é? Esse ser espiritual, ele ainda é terceirizado. Nós ainda não tínhamos até então uma escola onde a gente pudesse estudar com profundidade esses conceitos e desfrutar por meio da mente humana, desse universo interno. O autor da logosofia define
esse mundo interno a partir da própria mente como uma unidade cósmica humana, individual. Na mesma dimensão, talvez, daquele universo cósmico, que já é muito conhecido, mas a própria ciência nega tudo aquilo que não é palpável fisicamente e comprovado por meio de números, ainda que tenha tanta inconsistência. Tamanha é a rigidez dos nossos pensadores de admitir que há algo mais do que o físico. E a ciência logosófica vem mostrar que há um universo interno dentro de cada um de nós a ser desvendado. Isso é muito grandioso. Tanto que o próprio Einstein, percebendo que toda a física que segue um padrão físico, um padrão, Einstein chegou a dizer isso. Eu vejo o padrão. É inegável que há um padrão. Mas a minha imaginação não consegue conceber o autor do padrão. Olha que coisa impressionante. E ele admite, todos nós dançamos conforme uma melodia misteriosa, entoada à distância por um gaiteiro invisível. Que profundidade tem isso? Admitir isso. Essa realidade metafísica da vida universal, do micro ao macro e da vida individual e humana. Outro dia, atendi no consultório um jovem, saudável até pouco tempo, fazendo uma quimioterapia para tratar uma doença grave. A quimioterapia destrói todas as células jovens em pouco tempo e não permite que nasça outras células jovens. Ao não ter células jovens diariamente, aquele jovem, ele tem mais ou menos 48 anos, era muito saudável, ele chegou no meu consultório envelhecido, sem cabelo, como se tivesse 60 anos. Simplesmente porque nos últimos 2 meses foi deixado de que circulasse na sua corrente sanguínea células jovens. Tamanha é a renovação no mundo físico, humano, universal. Daí vem para o psicológico, que é um pouquinho conhecido, e para o espiritual, que é muito desconhecido. Então, o que o ser humano sempre buscou? O autor da Logosofia ensina que o ser humano vem buscando sempre algo mais do que o animal. O ser humano, ainda que naquela forma que a ciência já comprovou, evolutiva, muito parecido com o primata, mas o ser humano foi o único que não correu do fogo, que dominou o fogo. Até hoje os animais correm do fogo. O único que adquiriu habilidades mínimas, manuais. O único que criou ferramentas a partir da pedra. O único que fez isso, querendo... O que o ser humano estava querendo quando ele fez isso? E a ciência descobriu, há pouco tempo, lá na África, esse esqueleto mais antigo, esse esqueleto, eles deram, lá na Etiópia, mais de 2 milhões de anos, deram o nome de Lucy. E a ciência física chamou a Lucy como a mãe da humanidade, estudando fóssil. O fóssil da Lucy não foi estudado pelo isótopo do carbono 14, não tinha mais carbono 14 no fóssil da Lucy. Porque o carbono 14 só consegue estudar até 50 mil anos atrás. Porque os corpos vão perdendo o isótopo 14, e é assim que faz a investigação da idade do fóssil. O corpo da Lucy, o esqueleto, esse esqueleto foi estudado com radiofrequência. E aí descobriram que tem mais de 2 milhões de anos esse esqueleto. E o ser humano
O autor da logosofia, eu disse que está entre aspas, ensina, desde o começo, o que mais preocupou o homem foi a sua vinculação metafísica com Deus. Desde então tem percorrido todos os caminhos, tem corrido atrás do engano, acreditando em encontrar a chave desse conhecimento nos fósseis. Não vai ser descoberto. O bosão de Higgs mostrou que partículas subatômicas aceleradas formam massa. Mudou o que para nós? Mudou o que dentro de mim? Para a física é importante? Sim. Deixem os físicos pesquisando isso. O autor ainda ensina a vinculação metafísica com Deus podem chegar a se estabelecer mediante o conhecimento de suas leis e o acatamento a elas, mediante o conhecimento de tudo quanto existe, ali onde cada ser humano reconhece que não foi ele que o criou, mas sim alguém que abarca toda a criação, inclusive o próprio homem. Negar essa realidade, a ciência física, negar essa realidade, é dar provas de que não está caminhando no sentido daquilo que o homem sempre buscou. O autor da logosofia ensinou, disse e afirmei em conferências anteriores que uma das coisas em que ninguém pensa é que todos nós somos súditos de uma criação maravilhosa e que nessa criação universal está plasmado o pensamento de Deus. Ser súdito dessa criação é ser obediente, é compreender as regras, é compreender a linguagem a partir daquilo que a criação me dotou. E não querer ser prepotente e negar essa realidade. Pois bem, se quisermos conhecer esse pensamento, deveremos começar por aprender a linguagem de nossa própria natureza. A unidade da criação é mantida pela comunicação constante dessa linguagem entre todos os elementos que a formam, inclusive o homem. Qualquer interrupção que se promova, alterará essa unidade, produzindo-se, em consequência, a destruição dos elementos que a perturbam. Por isso que essa cultura, ao não buscar essa realidade e ao desvirtuar os reais objetivos dessa unidade cósmica, está se perdendo e está destruindo e perturbando esses elementos. Então, nas minhas reflexões, a logosofia vem ensinar o que não se sabe sobre a vida humana. Tadeu, o que não se sabe? Eu, às vezes, fico assim, com uma vontade imensa de sentar numa mesa com alguns astrofísicos que falam coisas tão grandes, mas negam uma realidade tão óbvia. A ciência logosófica contempla o que há de positivo nas religiões como um todo, contempla o que há de positivo na filosofia, por que não? Contempla o que há de positivo nessa ciência materialista, contempla, mas traz algo de um outro nível que tanto as religiões, quanto a filosofia e quanto a ciência corrente desconhecem. Qual é o objetivo da ciência corrente? Encerrar no próprio mundo físico e negar toda a realidade metafísica? É muito pouco. As religiões definem que devemos amar, que devemos expandir, que devemos crescer no bem. Mas como? Se isso não é profundamente pesquisado, estudado e buscado. A filosofia fala de coisas boas, traz aspectos importantes. Mas qual é o método da filosofia? A filosofia tem método? Método próprio, que permite o filósofo enriquecer a si mesmo e, na mesma proporção, mudar a sua própria realidade, ensinando os demais?
a ciência logosófica tem. Então, crendo nessa necessidade de apalpar, nós não vamos chegar a lugar nenhum. A filosofia, com a ausência de um método científico, vai ficar pedalando na mesma realidade. E a ciência logosófica traz essa belíssima realidade para ser estudada e para ser pesquisada num laboratório ambulante, onde cada um, onde for, leva o laboratório. Esse laboratório interno, onde ele estuda a sua psicologia e estuda essa mente e traça realidades experimentais a cada 5 minutos. Então, a ciência logosófica propõe uma profunda revisão de conceitos. Por isso que, às vezes, muitos falam, não, mas isso aí eu já vi na autoajuda, eu já vi na religião, eu já vi na filosofia. Há que rever conceitos. E esses conceitos é que vão enriquecendo e criando essa nova perspectiva de uma nova cultura. O que está conduzindo a minha vida que tem base e que conceitos são esses que têm pautado a minha vida? Essa pergunta todos temos que fazer. Então, há conceitos culturais e há conceitos universais. Esse é um tema que eu venho refletindo há muito tempo. Eu estou me deixando levar para uma prática médica só de momento, só dessa cultura, ou eu estou buscando uma prática médica que me conecta com a realidade universal desse físico que eu estou tratando? Ah, se os colegas médicos fizessem essa pergunta. E eu fico observando que nessa prática da medicina, como de qualquer outra ciência, sobra conceito técnico científico. Mas falta conceito universal, humano e afeto. Falta. Por não refletir que conceitos têm embasado a minha prática. Por isso que nós, seres pensantes, inteligentes, temos que refletir. Isso que eu estou fazendo é bom para mim hoje? É bom para mim amanhã? É bom para minha velhice? É bom para os meus últimos dias de idoso? Ou vai me trazer uma velhice infecunda, triste, sem energia? A dimensão da vida tem que ultrapassar essas fases, porque ela transcende. Não é como a vida do animal. Por isso que nós fazemos parte do reino hominal. Então, essa questão da cultura, eu sempre reflito sobre isso. Cultura é o conteúdo. Esse conteúdo admitido é uma cultura. O que é nessa cultura que está bem, o que é nessa cultura que está mal? Então a gente vê as diferentes culturas que já passaram e foram decaindo. Por quê? Qual era a base dessa cultura? O conceito admitido aqui ainda continua? O conceito admitido aqui ainda continua? O conceito admitido aqui ainda continua? Será que nós estamos hoje ainda preocupados em mumificar para depois aquela múmia renascer? Claro que não. Então nós temos que rever todos os conceitos. Então a gente tem que ir atrás da verdade. Mas o que é a verdade? É aquilo que segue sendo conceito. Então a verdade, ela precisa, antes de pensar numa verdade, a gente tem que pensar se ela é só uma verdade cultural ou se ela é uma verdade universal. Isso é muito interessante. E o exemplo é esse. Aqui na Índia, a vaca é sagrada, é uma verdade cultural. Se você empurrar uma vaca dessa na rua, você está condenado. No entanto, a verdade universal é essa. Onde quer que exista uma vaca, a vaca dá leite. Então, a verdade cultural e a verdade universal. E o autor da logosofia, num livro belíssimo, que chama O Senhor de Sandra, um romance belíssimo, sutilmente ele traz isso lá num ponto. A verdade é o que foi, é o que é e é o que será. Tadeu,
mas você está falando de culturas, de evolução. Existe alguma coisa que é, que foi, que é e que será? Sim! Tudo que é universal foi, é e será. Pode dar um exemplo? Posso dar um exemplo. Esse é um conceito universal. O autor da logosofia ensina que o conhecimento amplia a vida. Conhecer é viver uma realidade que a ignorância impede de desfrutar. Esse conceito é cultural? Não. Esse conceito vale para qualquer época, para todas as épocas, para qualquer cultura. Ele ultrapassa a cultura, ultrapassa a fase, ele ultrapassa épocas, gerações, é universal. Aqui, quem tinha mais conhecimento ampliava a vida em relação aos outros. Desde o homem da caverna, lá no Xingu é assim. Quem tem mais conhecimento desfruta de uma realidade que os demais ignoram. Lá na Sorbonne é assim. Na universidade mais tradicional do planeta. É assim. Quem tem mais conhecimento tem mais amplitude. E vai ser assim sempre. É um conceito universal. Isso é uma verdade. E nós estudamos verdades. Então, penetrando mais um pouquinho na realidade do ser humano, a gente vai observar que é o único ser da criação, o autor da logosofia ensina, capaz de experimentar mudanças por própria determinação. Olha que grandioso é a nossa condição de ser humano. Olha que grandioso é. Por isso, é definido o livre-arbítrio. Mas o ser humano, ao ter essa prerrogativa, basta para ele exercer essa faculdade inata que o autor da logosofia ensina, o livre-arbítrio é uma faculdade inata do ser humano. Ele precisa de exercer essa faculdade. Mas será que aquele ser que levanta todo dia e a primeira coisa que ele faz é correr para um ambiente onde ele tem a possibilidade de ingerir uma bebida alcoólica, se sentindo livre para ir no primeiro bar, no primeiro boteco, todo dia. Eu sou livre, eu tenho livre-arbítrio. Ele está sendo livre? Ele é livre? Ele está exercendo a faculdade inata do livre-arbítrio? Ou ele está sendo joguete de alguma condição mental? De algum pensamento? Será que tem algo manipulando e impedindo a essência da criação do único ser que poderia e pode exercer a liberdade plena caminhando nesse planeta maravilhoso que demorou 4,5 bilhões de anos para se formar? E a inteligência criadora, que não é palpável na física, que não é conhecida na filosofia e que é tergiversada nas religiões, com todo o respeito possível, por não conhecer, está exercendo essa função que o Criador deu ao ser escravo de algum pensamento? Ele está exercendo o livre-arbítrio? Daí, o grande dessa ciência, no meu entendimento. Abre aspas. O ser humano requer capacitação técnica dos problemas transcendentes. Essa capacitação técnica não basta, não. Hoje eu vou deixar de... Eu passei 30 anos correndo para o bar, entendi que eu preciso ter livre-arbítrio, não vou mais amanhã. Não é assim. Não é assim. Nem isso e nem qualquer outro pensamento que tem insistido em desviar o meu livre-arbítrio.
nem pensamento de irritabilidade, de impaciência, de suscetibilidade. Tem 30 anos que eu luto com alguns desses pensamentos. Por isso eu estou construindo uma nova cultura dentro de mim, porque eu estou no esforço metódico que essa ciência tem me oferecido, trabalhado diuturnamente nessa minha condição psico-espiritual, edificando um novo ser. Porque o velho ser da velha cultura estaria até hoje em situações longe de desfrutar o verdadeiro livre-arbítrio. E aí eu volto naquele ponto. Essa cultura atual progrediu muito e evoluiu pouco, porque evoluir é isso. O autor da logosofia deixa claro. Ao estarmos aqui estudando nessa escola, nós estamos realizando um processo de evolução consciente, que eu sou o timoneiro do meu barco interno. Isso é belíssimo. Isso é belíssimo. Isso é evolução. Nós aqui estamos realizando um processo de evolução consciente. A balança está desequilibrada. E esse desequilíbrio, dentro de cada ser humano, tem desequilibrado as famílias, tem desequilibrado os ambientes profissionais, tem desequilibrado o Estado, tem desequilibrado o país, tem desequilibrado o mundo. Porque o ser humano não está identificando as verdadeiras causas do desequilíbrio, por falta de capacitação técnica. Recordando a minha vida, na verdade não são 50 anos, há 60 anos, quando eu morava na zona rural, era muito diferente. Eu era criança, né? E aí a gente brincava de coisas belíssimas, belíssimas. E hoje o progresso traz isso, né? É contra? Não. Não é questão de ser contra. Ninguém é contra progresso. Acontece isso. É que, antigamente, aquele brinquedo gerava isso. E hoje gera isso. Isso não pode ser aceitável como normal. Isso é normal da época. Mas não é normal da vida humana, da vida universal. Nós não podemos ficar inertes diante dessa realidade, tão próxima de nós, tão pertinho de nós, talvez dentro de casa. Nós não podemos ficar, nós temos que trabalhar. Ao trabalharmos, nós estamos tentando corresponder à inteligência criadora, que não foi por acaso que criou para o ser humano toda essa possibilidade maravilhosa. Então, isso não é evolução, isso é atraso. Por isso que o próprio Einstein, num dos seus livros, manifestou isso. Mesmo sem compreender o gaiteiro invisível, Einstein disse: tornou-se chocantemente óbvio que a nossa tecnologia excedeu a humanidade. Quando Einstein falou isso, não tinha internet, não tinha celular, não tinha laptop, e o Einstein já fazia essa afirmação. Por isso que eu vou trazer rapidamente alguns pontos, constatado o caos, evidenciado a necessidade de mudanças, o autor da logosofia traz no curso de iniciação, no primeiro parágrafo do curso de iniciação, essa questão. Por que a cultura vigente está decadente? A resposta é clara: falha pela base. Falha pela base. E que se deve o fato de falhar pela base? Não foi nem é capaz de ensinar o homem a conhecer a si mesmo. Como conhecer a mim mesmo se eu não faço um diagnóstico real de mim mesmo? Eu supervalorizo o meu ser e desvalorizo o outro. Já dá a largada de forma errada. É como se tivesse uma corrida e eu já largo errado.
Como é que eu vou conhecer a mim mesmo se eu nem sequer faço o verdadeiro diagnóstico? Não foi e nem é capaz de conhecer o mundo mental, ignora o mundo mental, que influi poderosamente em tudo, em absolutamente tudo, no meu e no outro. Influi no meu mundo mental e no mundo mental do outro. Não ensinou a compreender aquilo que eu disse, não tem compreendido. Portanto, não ama e não respeita o autor da criação. Agride a essência da criação. Agride a principal essência da criação, que sou eu mesmo. Eu agrido com condutas, com pensamentos, com irritabilidade, com adrenalina ruim, que a ciência já descobriu, mas não sabe como evitar de produzir, porque isso é fisiológico e passa pelo psicológico e vem do espiritual. Nem descobrir a vontade da criação através das leis e das múltiplas manifestações das leis. Querem saber? Por alguma lei, todos nós estamos aqui hoje, nessa noite, princípio noite de sábado. Precisamos pensar nisso. Que lei me trouxe aqui, hoje, nessa atividade? Eu preciso pensar, me capacitar para pensar metafisicamente. Porque se eu não pensar nos aspectos metafísicos, a minha vida física, ainda que eu tenha uma vida psicológica, ela vai caminhando para uma situação de inversão do reino. O ser humano vai inferiorizando de uma tal maneira que ele vai ficando bestializado, ao invés de crescer espiritualmente. Isso é tão profundo. Exemplos não nos faltam. Vamos aí, na vida do dia a dia, observar isso, exemplos à vontade. Está no curso de iniciação. Conheço a mim mesmo, esse aforismo aí, milenar, conheça-te a ti mesmo, conhecerás o universo e os deuses. Acontece que também nesse curso de iniciação, o autor da logosofia faz uma afirmação clara, cristalina. O ser humano somente poderá dizer que conhece a si mesmo quando a sua vida for uma sucessão de fatos felizes. Esse ensinamento foi o ensinamento impactante que me levou, o segundo ensinamento impactante que me levou a buscar essa ciência. Por quê? Quando a minha esposa começou a estudar logosofia, eu pensava, mas eu me conheço. E fui retardando esse processo. Aí um dia ela deixou isso aí aberto lá em cima da mesa. Ela via as minhas tristezas momentâneas. Quando eu li isso, eu pensei, então realmente eu preciso me conhecer. Olha o que o autor da logosofia ensina. O complexo da psicologia humana é tão vasto que qualquer pessoa pode estar plenamente segura de que a cada 5 minutos haverá de acontecer um fato que a afetará diretamente. Como viver bem, como ter livre-arbítrio, ignorando a realidade da vida mental. Hoje eu entendo por que casais que se amam tanto se separam. Hoje eu entendo por que filhos crescem num lar de muito amor e na adolescência se vão, se perdem, são levados por grupos mentais, por correntes mentais. O autor da logosofia ensina que é muito fácil levar esses seres. Aliás, ele ensina até o contrário. É muito difícil arrastar os que pensam para onde são levados docilmente os que não pensam. Aqui está o grande dessa ciência. O diferencial de tudo que pode existir.
Não há outro jeito de não ser marionete de corrente mental. E quantas correntes mentais tem? Quantas correntes mentais começam aparentemente inofensivas e vão ganhando, e vão ganhando, e vão ganhando espaço nas mentes até chegar a uma monstruosidade de fatos na vida individual de tantos seres que eram bons. Quantas correntes? Eu estou fazendo um estudo profundo sobre corrente mental. E às vezes tem umas que começam muito boas. Tem uma delas que quase me tira a possibilidade, há 35 anos, de estar nessa escola. Quando conheci essa escola, eu gostava de correr maratona. E era muito legal. Me dava saúde, me dava energia. Só que aquilo foi ganhando uma dimensão. Corri a corrida de 5 km, 10, corri 42, uma de 42, duas de 42. Comecei a realizar o processo de evolução consciente, que o autor dessa escola me ofereceu. Aí eu tinha que dormir mais tarde, porque eu tinha que levantar cedo para treinar. De repente, começou a entrar em conflito. Não, mas eu não quero tanto estudar essa ciência, mas eu tenho que correr amanhã. E aquilo foi... Aí um dia eu me vi buscando uma corrida de 100 quilômetros. Eu estava imerso numa corrente mental. No início, quem quiser fazer atividade física, faça, porque precisa. Começa muito bom, começa de uma forma muito boa e vai ganhando uma dimensão que é absurda. Todas as correntes mentais são assim. Então, o que caracteriza, portanto, essa nova cultura que eu vim falar aqui? Já estou caminhando para o final, para não cansar vocês. A logosofia traz a mensagem do conhecimento do mundo mental, que é a contrapartida, a outra face do universo que não conhecem. Os seres humanos conhecem a natureza física. E aí, só 10%, né? Não a mental, que se conhece rudimentarmente. O investigador mede a trajetória dos astros e desconhece a da sua própria vida. Segue as perturbações do átomos e descuida as do seu pensamento. Estuda e analisa tudo, menos o que diz respeito ao conhecimento da mente, que é a que faculta o ser para discernir e pensar, enquanto se capacita para conhecer a origem e evolução do seu próprio pensamento. O investigador lê e comenta 1000 biografias e estremece pensando em como terminará a sua. Como terminará a sua biografia? Depende de quem. Conta maravilhas sobre a organização das formigas, das abelhas, e quando se vê frente à organização dos seus valores pessoais, vacila ante 100 conselhos antagônicos. E a pergunta, meus queridos, que deram a honra de estar, para mim, de estarem aqui essa noite. O que fica então por fazer as gerações de hoje? Não há mais terras que descobrir. Os gritos da própria ciência emudecem ante a realidade que não sabe compreender. O conforto enfastia, porque se desfruta demasiado dele. As diversões relaxam o espírito pelo abuso que se faz delas. O que fica, pois, para que as gerações do presente possam responder como as de outrora os desafios dignos de sua época. A logosofia responde: o avanço para a superação. A evolução consciente do homem, o conhecimento de si mesmo, a integração do espírito, o conhecimento das leis, o conhecimento do mundo mental, transcendente ou metafísico, a edificação de uma nova vida e de um destino melhor. O desenvolvimento e o domínio profundo dessas funções por meio desse método. Esses são os grandes objetivos da logosofia e os grandes objetivos de estarmos aqui nessa escola,
que eu não tenho dúvida. Eu posso fazer uma afirmação. Essa ciência vai ser a ciência do futuro. Já está sendo no presente para quem está aqui, mas em grande escala vai ser a ciência do futuro. Eu posso fazer essa afirmação. A humanidade, por algo grande, ela foi criada. E a inteligência universal vai proteger, independente de correntes mentais que aparentemente se tornaram monstruosas à nossa frente. Eu não tenho nenhuma dúvida. Aí alguém pode dizer assim, Tadeu, mas diante de todo esse caos você é otimista? Não. O autor da Logosofia ensina que otimista é aquele que está mentindo para si mesmo. O autor da Logosofia ensina que, ao compreender isso, a gente vai tendo confiança. Eu tenho confiança nesse futuro, porque eu tenho compreendido a vida a partir do seu Criador, da fonte criadora. Quero agradecer a presença de todos aqui nessa noite. Muito obrigado.